Olá galera da terceira série, eu vou comentar agora um pouco sobre o espaço agrário brasileiro. E se a gente for analisar a estrutura fundiária do Brasil, a gente pode dizer que mudou pouca coisa em relação às capitanias hereditárias. Na época dos portugueses ainda, quando eles estavam chegando no país. Sendo assim, o Brasil possui grandes propriedades de terra na mão de poucos proprietários, destinados ao mercado interno, como nos dias atuais. Porém, em 1850 surgiram regras para a ocupação de terras, assim como a proibição de tráfico negreiro para o Brasil, que abriu as portas para os imigrantes, principalmente para a mão de obra na lavoura. Porém, mesmo com a crise do café, a mão de obra continuava sendo bem-vinda para o Brasil, pois as novas práticas agrícolas e o processo de industrialização que caracterizava o êxodo rural favoreceu muito isso daí. Lembrando que hoje no Brasil a gente tem os chamados latifundiários e minifundiários. Os latifundiários são um único proprietário, onde ele tem às vezes 5, 10 fazendas. E o minifundiário, às vezes, que uma única fazenda, o tamanho de uma única fazenda desse latifundiário, desse proprietário, tem 100 minifundiários. Então, às vezes, você tem um proprietário de um único dono, com várias propriedades gigantescas, que é o latifundiário, e às vezes você tem uma única propriedade que é repartilhada entre várias pessoas. Então, são os minifundiários. Esse êxodo rural. Porém, muitas pessoas pediram a reforma agrária, que era para melhor conduzir a distribuição de terras produtivas no Brasil, pois poucos latifundiários e tinham muito minifundiário, como eu falei anteriormente. Na questão da ditadura civil-militar em 64, foram adotadas várias medidas para poder tentar, de acordo com essa reforma agrária aí, mascarar os interesses das classes dominantes, que era o Estatuto da Terra, a expansão agrícola para o centro-oeste do país, a modernização do campo que favorecia o êxodo rural e, consequentemente, os boias-frias. Boia-fria, aquelas pessoas que saíam para trabalhar nas lavouras e suas marmitas não tinham onde escritar, daí o nome boia-fria. O processo de escravidão na lavoura também, onde várias pessoas iam trabalhar no campo e tinham que se alimentar lá, compravam do seu próprio patrão e muitas das vezes já ficavam devendo ele. Então ele trabalhava e já estava devendo de 2 meses à frente, então ele acaba ficando num processo de escravidão. Porém, a expansão agrícola também, ela foi responsável para poder a população, tanto por questões militares quanto por questões políticas, isso porque o centro-oeste, o centro do país era muito vazio, questões militares eles queriam povoar o país e, consequentemente também, politicamente, economicamente, eles queriam diminuir o êxodo rural da galera, do pessoal que vinha para a região sudeste e mudar esse êxodo rural em relação à região centro-oeste. Então, essa expansão agrícola para o centro-oeste, os estados de Mato Grosso do Sul, parte da Amazônia, do Pará, atraiu principalmente os produtores do Sul, onde as propriedades deles no Sul valiam, as que eram pequenas valiam muito mais do que as gigantescas propriedades que eram desvalorizadas na região centro-oeste. Então, o que eles tinham, por exemplo, um terreno, eles compravam às vezes na região centro-oeste, um que equivalia a 10 vezes o tamanho do terreno da propriedade que ele tinha no sul. Então, devido a esse pouco valor da região, eles não tinham, até porque não tinha ampla infraestrutura, acesso ao mercado consumidor, área de evacuação de mercadoria, mas se tornava lucrativo e vantajoso devido ao tamanho da área a ser cultivada. Então, corrigiram também os solos que eram pouco férteis, passaram a ter incentivos, estímulos governamentais. E isso aí também veio principalmente com o avanço da biotecnologia, que tinham como facilitar a correção do solo e de semente, principalmente devido à modernização do campo com a biotecnologia.
E em 1985 foi criado o Plano Nacional de Reforma Agrária, que tinha como objetivo assentar os poceiros, parceiros, arrendatário e o assalariado rural, porém somente em terras improdutivas, gerando um aumento nas terras para a criação de rebanhos, que era na realidade mascarando, né? Onde acaba aumentando o desmatamento, as queimadas, e geralmente isso daí, essas terras que eles chamavam de improdutivas, era para que os latifundiários, proprietários viessem a aumentar a sua área de cultivo de gado. E mais uma vez era injusta e sempre foi injusta essa distribuição de terras. Mais tarde surgiu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e promovia a ocupação de terras, onde também muitos deles já tinham lideranças políticas e muitos deles já nem tinham necessidade de terra, mas faziam parte daquilo dali para poder adquirir mais terras. E essas invasões devidas espalhadas pelo país e com lideranças políticas que vão da esquerda para a extrema esquerda, onde muitos não precisavam ou já possuem terras. A reforma agrária, que é prevista em Constituição e pode gerar empregos também, diminui a desigualdade social devido à produtividade agropecuária, até porque devido ao produtor rural ele estiver produzindo, ele pode ter o próprio cultivo de subsistência ou até mesmo gerar algum recurso vendendo para as feiras locais ou com mercado ou comércio local. Porém, até hoje a política favorece os grandes produtores agropecuários, ou seja, os latifundiários, mantendo o cultivo da forma de planteio de anos atrás, como por exemplo a soja, laranja, milho. O plantation são grandes, gigantescas propriedades rurais que geralmente produzem um único gênero alimentício. Existem algumas pessoas aí, famosos do meio aí, já foi ator, cantores, que possuem em torno de 5 fazendas, 6, 10, igual o Almir Sater, que por exemplo tem 5 fazendas espalhadas pelo Brasil, Sérgio Reis, entre outros aí famosos aí que tem gigantescas propriedades rurais. Isso devido a facilidades principalmente políticas. Então galera, a gente encerra por aqui. Até o próximo. Um abraço, fiquem com Deus.